estações. Ela mantinha esses desejos em um lugar da mente que os impedia de interferir no seu cotidiano. Então, mais à frente, Rory tirava a capa protetora quando tinha um lugar para depositar os anseios de maneira organizada. Um lugar onde aqueles pensamentos poderiam correr livres até desaparecerem sem afetá-la mais. Esse processo fez Rory poupar tempo. Permitiu-lhe levar a vida livre das exigências supérfluas da sua mente. Para esse fim, uma saída usada por Rory era estudar prontuários de casos como perita em reconstituição criminal. As leituras e releituras de transcrições de interrogatórios, as avaliações dos resumos de autópsia, até que ela tivesse cada página armazenada como uma imagem em sua mente. As análises atentas das anotações e dos registros de provas dos detetives e os estudos das fotos das cenas dos crimes até que pudesse vê-las com os olhos fechados eram um exercício perfeito que nunca a chateava. No ambiente da reconstituição criminal, a aflição de Rory era uma vantagem. Fora do trabalho, havia outra saída para a sua perturbação obsessiva-compulsiva. Ela a descobriu quando jovem, antes de entender que a sua mente funcionava de uma maneira que os outros considerariam incomum. Antes de entender que as imagens e o conhecimento que corriam como um rolo de papel interminável através dos seus pensamentos eram a formação da sua memória fotográfica. Antes de saber que a sua inteligência se achava uma escala acima da maioria das outras pessoas. Antes de reconhecer que estar tão avançada em uma área da vida fazia com que outras áreas fossem negligenciadas, como relações pessoais e interações sociais. Antes do diagnóstico de autismo se tornar a corrente predominante da medicina, outra técnica fora utilizada para controlar a sua condição. Rory aprendeu a habilidade quando era jovem e passava algum tempo na casa da fazenda da tia-avó. Naquela noite, enquanto serpenteava pelas ruas de Miami, planejava perseguir o item que lhe permitiria usar o talento que adquirira quando criança. Isso lhe permitiria viver os próximos 2 meses sem se preocupar que suas esquisitices e idiosincrasias a desviassem do rumo. Contudo, Rory se esforçava para compartimentar os sentimentos gerados pelo convite de Elaine. Quando mais perto chegava do seu destino, mais a pele coçava de ansiedade, e mais ela se perguntava se os sentimentos em relação ao homem que amava não se destinavam a ser guardados e empacotados junto com os pensamentos perturbadores provocados pelo seu transtorno obsessivo-compulsivo. Ainda assim, ela tentava. Era como Rory Moore existia. Capítulo 17. Era quase meia-noite quando Rory pagou $45 para estacionar em uma garagem de 3 andares no centro de Miami. A estrutura era iluminada por lâmpadas fluorescentes que Rory teria odiado se estivesse no seu bangalô. Mas ali, em uma cidade desconhecida, ela gostou. Com o coração batendo em um ritmo alucinante, as suas axilas e costas grudavam de suor. Ela saiu da garagem e durante 10 minutos caminhou pelas ruas do centro da cidade. Rory memorizara o caminho na véspera. O seu relógio tocou. Faltavam 10 para meia-noite e ela acelerou o passo. As ruas de Miami estavam povoadas por casais e errantes, mas quando Rory saiu da rua principal e entrou em uma secundária, viu-se sozinha. A iluminação da via pública era mínima e o barulho da pisada dos seus coturnos ecoavam nos prédios de tijolos. Ela avistou a luminosidade de uma marquise à frente e soube que chegara a tempo. Era tão suspeito quanto imaginara. O site não tinha fotos, apenas um endereço e a hora prevista do leilão. O toldo iluminado, sujo e roto, promovia o lugar em letras vermelhas como a Casa das Bonecas. A entrada do estabelecimento exigia que Rory descesse 4 degraus a partir da calçada,
Ela respirou fundo antes de descer a escada e depois empurrou a porta da frente. Um homem, com um pescoço grosso e expressão aborrecida, ergueu o queixo quando Rory entrou. "Estou aqui para o leilão", ela disse. "Pela porta dos fundos." O homem resmungou a resposta. "Estão um pouco atrasados." A taberna cavernosa era escura e lúgubre, mas estava bem cheia. O cheiro dos hambúrgueres grelhados empesteava o ar e as risadas ruidosas das diversas conversas sufocavam o peito de Rory. Ela se esforçou para respirar enquanto examinava o recinto e detectou a porta dos fundos. Primeiro, Rory se dirigiu ao balcão. A fileira de torneiras apresentava um mostruário desalentador. Apenas opções de cervejas light aguadas. "O que vai querer?" O barman quis saber. "Você tem alguma cerveja da Three Floyds?" "Three o quê?" Rory fez um gesto negativo com a cabeça e examinou as garrafas enfileiradas na prateleira sobre o balcão. "Lagunitas Pils", ela pediu. O barman pegou a cerveja pedida no refrigerador e destampou a garrafa, colocando-a na frente de Rory. Ela deixou o dinheiro no balcão e levou a cerveja para a sala dos fundos. Passava da meia-noite. Outro homem esperava do lado de fora da sala e Rory mostrou o seu ingresso impresso, que ele pegou como sua admissão. Ao entrar na sala dos fundos, a Casa das Bonecas se tornou mais impactante. A iluminação era mais clara ali, em forte contraste com a taberna. As paredes estavam cheias de armários de vidro contendo uma variedade de bonecas de porcelana. Todas peças raras de coleção. Outros colecionadores, que sem dúvida aguardavam ali havia horas, ocupavam o recinto. Todos analisavam as opções e pesquisavam as suas histórias. Rory, que já fizera a lição de casa, levou menos de 2 minutos para encontrar o que procurava. Uma boneca alemã Armand Marseille Kidjoy em péssimo estado. Naquele momento, ela olhou para a boneca através do vidro. Antes que Rory pudesse inspecioná-la, precisou anotar o seu número de identidade na folha de registro. Contou 12 números registrados acima do seu, o que significava que haveria disputa no leilão daquela noite. Sem nenhum plano B, aquela boneca Armand Marseille era a sua única opção. Pesquisara a boneca até as suas origens e percorrera quase 1.500 milhas para adquiri-la, e planejava fazer exatamente isso. Rory chamou a atenção de um dos leiloeiros, que destrancou a caixa de vidro. Ela levantou a boneca do seu local de repouso e, então, a sua mente se iluminou. Não foi bem uma experiência extracorpórea, mas naquele momento, Rory não estava simplesmente segurando a boneca, mas fazia parte dela. A sua visão não parou na superfície de porcelana, penetrou através dela. O rosto de porcelana achava-se coberto por um reticulado de rachaduras e faltava um grande pedaço da bochecha e da orelha esquerdas. Havia uma porção sem cabelo na parte traseira direita da cabeça, onde um restaurador pouco qualificado tentara reparar uma outra rachadura com resultados devastadores. O trabalho foi tão amador que Rory se perguntou como alguém com tão pouca habilidade conseguira uma boneca clássica como aquela. Contudo, mesmo esse insulto flagrante fez Rory sentir um arrepio. A sua visão penetrou na boneca e a viu de dentro para fora. A sua mente ficou cega aos danos e apenas imaginava as possibilidades. O potencial da boneca a hipnotizou. "Tudo bem com você?" O leiloeiro perguntou, tirando Rory do transe. Ela fez que sim com a cabeça e entregou a boneca. 10 minutos depois, Rory se sentou no fundo da sala de leilões, tomou um gole de Lagunitas e esperou. Naquela noite, 4 leilões tinham sido agendados. Aquele era o último.
Os lotes de bonecas não estragadas eram vendidos primeiro aos colecionadores que queriam levá-las para casa e exibi-las nas prateleiras com outras bonecas perfeitas. Rory não tinha nenhum interesse naquelas sem defeitos. Elas não tinham histórias nem guardavam segredos. As suas histórias já tinham sido contadas. Rory buscava bonecas que haviam corrido o mundo e tinham cicatrizes para provar isso. Ela queria as imperfeitas, que tinham perdido a ligação com os seus antigos donos e precisavam de muito carinho e atenção. Rory terminou a cerveja e pediu mais uma enquanto as bonecas perfeitas eram vendidas, uma após a outra. Ao fim de cada leilão bem-sucedido, a pequena sala subterrânea se esvaziava. Quando as bonecas imperfeitas foram trazidas, havia apenas 20 colecionadores, no máximo, ainda presentes. Era quase 1 da manhã. A próxima é uma Armand Marseille, o leiloeiro apregoou. Apresenta alguns danos no rosto e na orelha, mas no seu auge... 3.000, Rory disse. O leiloeiro desviou o olhar da boneca. O lance inicial é 750. Rory se levantou da última fila e caminhou até o tablado, com os seus novos coturnos ressoando a cada passo. Então, 3.000 são suficientes para levá-la, não? O leiloeiro olhou para os colecionadores restantes na sala. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido por $3.000 para a Dama de Cinza. Capítulo 18. Lane passou 2 dias analisando os assassinatos na escola preparatória de Westmont e estudando tudo o que podia sobre o caso. A NBC havia fornecido uma pasta de arquivo de pesquisa, mas ele, que também tinha suas próprias fontes, investigou o caso a fundo em apenas 2 dias. Naquele momento, com o carro atolhado, pegou o rumo sul da cidade. 2 horas após deixar Chicago, pouco antes do meio-dia, Lane passou pela placa Bem-vindo a Peppermill, Indiana. Demorou alguns minutos para o GPS mostrar o caminho até a Alameda Winston, onde se situava o seu chalé, que ficava em um beco sem saída no final de um longo caminho que dava para um lago. Lane parou na entrada da garagem e desligou o motor. Na maçaneta da porta da frente havia um cofrinho eletrônico pendurado. Lane digitou os números, o cofre se abriu e ele apanhou a chave. A casa era conforme o anunciado. Pequena, confortável e escondida, ideal para tudo o que ele planejara. O primeiro andar continha uma cozinha, uma sala de estar com lareira e um escritório. No andar superior, um quarto de solteiro e um sótão com uma mesa. Lane deixou a bolsa de viagem na cama e voltou para o carro. Do porta-malas, retirou a caixa que conseguira comprar no caminho após uma negociação difícil e muito cara. Mas, para o seu plano funcionar, a aquisição foi necessária. Lane a carregou até a cozinha e foi distribuindo o seu conteúdo, garrafa por garrafa, dentro da geladeira, todas enfileiradas na prateleira superior, em ordem irretocável e com os rótulos visíveis. Quando terminou, apanhou uma mala no automóvel, atravessou a cozinha e chegou a um solário ligado aos fundos da residência. As janelas panorâmicas ofereciam vista para o lago ao longe. Para Lane, era perfeito. Sobre uma mesa no canto, esvaziou a mala e novamente ajeitou tudo em fileiras impecáveis. Na sequência, retirou um pacote embrulhado e o colocou no centro do tampo. Por fim, buscou o grande quadro de cortiça que conseguira enfiar no assento de trás, apoiou-o num cavalete e pregou fotos nele. 30 minutos depois de sua chegada a Peppermill, a casa estava preparada e pronta. Capítulo 19. Rory ocupava um assento na primeira classe do voo 2182 da American Airlines com destino a Chicago. Ela usava a sua máscara cirúrgica
Lia o seu manual de instruções e tinha a nova boneca de porcelana acomodada com segurança sob o assento. A sua perna direita tremia e fazia tinir as fivelas de seu coturno. Em geral, a sensação de giração se originava da ansiedade, mas naquela manhã a origem era outra. Entre o encerramento do seu último caso arquivado, a compra havia muito esperada do seu novo coturno e a aquisição da boneca de porcelana Kitty Joy, Rory Moore se sentiu equilibrada e serena de uma maneira como não se sentira durante meses. Não desde que se aventurou em uma cabana em Starved Rock, Illinois, em busca de resolver o caso para si mesma e para muitas outras pessoas. Rory fechou os olhos e relaxou um pouco. Eram 7 da noite quando ela se sentou à sua bancada. As persianas estavam fechadas e o sol do entardecer se esforçava em vão para encontrar uma maneira de contornar as bordas. O estúdio se achava confortavelmente na penumbra, com a luminária de haste curva iluminando a área de trabalho. Rory sentiu os 24 pares de olhos a fitarem quando ela desembrulhou sua nova compra, como se as bonecas restauradas nas prateleiras estivessem tão interessadas na sua aquisição quanto ela. Depois de colocar com todo cuidado a boneca alemã Armand Marseille Kidjoy na bancada, Rory deu início ao processo de inspeção da mesma maneira que um médico legista examinaria um corpo prestes a ser dissecado. No entanto, ela não tinha planos de desmontar aquela boneca. Iria consertá-la meticulosamente, cuidando de uma parte de cada vez. Isso a manteria ocupada por semanas e permitiria que os clamores irritantes e exigentes da sua mente fossem liberados. Rory encaixotara aqueles fardos e os guardara ao longo das últimas semanas por aquele exato motivo. A restauração de bonecas antigas tinha o potencial de propiciar alegria e júbilo, e Rory com certeza experimentara tudo isso. Entretanto, o passatempo também propiciou algo mais. Um portal para um mundo livre de preocupações, em que os pontos fracos se transformavam em pontos fortes e onde ela podia usar as esquisitices que ameaçavam estragar a sua vida cotidiana. Na sua área de trabalho, Rory não precisava resistir aos apelos irracionais da sua mente. Ela não lutava contra a necessidade torturante de repetições quase infindáveis até alcançar a perfeição. Naquele lugar protegido, aquelas tendências não só eram permitidas, como também necessárias. As atividades repetitivas envolvidas no reparo de bonecas de porcelana antigas eram uma saída para o transtorno obsessivo-compulsivo que outrora governaram a sua existência. Desde que Rory pudesse exorcizar os seus demônios durante as práticas controladas que aconteciam na tranquilidade do seu estúdio, os apelos debilitantes da mente eram silenciados na maioria das outras partes da vida. Era como ela existia. As suas bonecas eram a sua sobrevivência. Naquela noite, a inspeção era meramente para a coleta de informações. Nenhuma restauração seria realizada. Rory teria primeiro de entender a boneca e os seus danos e planejar um caminho para restaurá-la. Ela passou a mão pelo rosto da boneca, sentindo o reticulado de rachaduras em forma de teia de aranha que cobriam a porcelana. Usar álcool como solvente, naquele caso, não era recomendável. Os pastéis, material escolhido para a pintura dessas superfícies, nunca eram muito bem absorvidos pela porcelana limpa com álcool, e isso explicava o visual desbotado das bonecas de outros restauradores apresentadas em leilões. A tia-avó de Rory desenvolvera a sua própria fórmula a partir de detergente e vodka, uma solução que Rory vinha usando desde criança e que seria perfeita para aquela nova restauração. Ela tirou fotos e fez anotações por mais de 1 hora antes de admitir que havia algo errado. Antes que aceitasse que alguma coisa a estava impedindo de se concentrar plenamente naquela boneca. Droga! Resmungou consigo mesma. Para quase todos que cruzaram com ela, Rory Moore era um mistério.
Para os médicos que tentaram tratá-la na infância e adolescência, para o seu chefe no departamento de polícia de Chicago e para os detetives que viam com certa mistura de confusão, admiração e aversão Rory resolver os casos que os tinham desnorteado. Com as mortes do pai e da tia-avó no ano anterior, apenas uma pessoa restou na vida de Rory que entendia os elementos básicos da sua existência. Ela se lembrou das palavras de Lane mais uma vez. Venha comigo. De pé junto à bancada, Rory ergueu a boneca à irmã Marseille e a recolocou na caixa especial para a viagem. No andar de cima, fez uma mala. Antes de sair de casa, parou na cozinha e puxou a nota autoadesiva que Lane deixara na porta da geladeira com o endereço do chalé em Peppermill. Capítulo 20. Havia uma lata de cerveja light sobre uma bolacha à sua frente e uma pasta de arquivo aberta ao lado dela, com as páginas tombadas no balcão de mogno. Peppermill era uma pequena cidade cheia de bares de esquina. O primeiro encontro de Lane com McCarter fora marcado para as 7 da noite em um estabelecimento chamado Tolkien's, que era composto de um balcão comprido com uma fila de banquetas, além de uma fileira de mesas de centro na altura do peito separando o balcão dos compartimentos que ocupavam a parede oposta. A cerveja estava fria, a comida era gordurosa e o ambiente escuro o suficiente para ninguém reconhecer McCarter. Lane bebera metade da sua cerveja quando Mac entrou no bar. Ele usava uma camiseta e um boné do Notre Dame, time de futebol americano, em nada parecido com a sua imagem televisiva. Quando ele se aproximou, os dois apertaram as mãos. Lane estimou que Mac tivesse 30 e poucos anos. O seu sorriso largo, mais uma vez, parecia diferente daquele que Lane viu na TV. Lane Phillips, McCarter. Prazer em conhecê-lo. Fiquei empolgado ao ouvir que a rede de TV conseguiu você. O seu nome ajudará muito a dar credibilidade ao podcast, e vou lhe confessar. Ele olhou em volta como se alguém pudesse estar ouvindo e prosseguiu. Precisarei de um psiquiatra quando terminar com essa história. Ouvi dizer que você teve algumas semanas interessantes. Interessante é um belo eufemismo. Piração total seria mais adequado. Desculpe, acho que não deveria dizer isso a um psiquiatra. Não sou um psiquiatra típico. Já ouvi dizer. Mac apontou para a cerveja de Lane e fez o seu pedido ao barman. Vamos aos fatos. Eles estavam sentados em banquetas adjacentes. A cerveja de Mac foi servida em uma caneca com a espuma deslizando de um lado. Há tanta coisa acontecendo psicologicamente nessa história que você se manterá bastante ocupado. O plano será apresentá-lo no 5º episódio. Faremos uma entrevista formal para fornecer as suas credenciais aos ouvintes. Em seguida, traçaremos um panorama do caso, oferecendo sua expertise em psicologia a respeito do assassino e dos sobreviventes, o que eles sofreram na noite do massacre e o que enfrentaram desde então. Será possível fazer tudo isso no estúdio da casa que a rede alugou para mim. Lane indicou a pasta diante de si. Fiz uma lição de casa e comecei a elaborar um perfil do assassino. Um perfil de Charles Gorman? Bem, talvez. Mas não é assim que a definição de perfil funciona. Não começamos com um suspeito e reinterpretamos o passado. Isso iria contra o objetivo. Começo com o crime, as vítimas, os métodos usados para matá-las, a cena. Em seguida, crio uma lista de características que o assassino deveria possuir para cometer tal crime. Nesse caso específico, comecei a delinear a mentalidade necessária para gerar esse nível de violência. O que fiz até agora é apenas um começo. Os acréscimos ocorrerão conforme eu for sabendo mais sobre o crime. Também comecei um segundo perfil distinto de Charles Gorman. Ao terminar cada perfil, veremos onde eles coincidem, se é que coincidem ou se são cópias exatas.
Fascinante. O que tem até agora? Algumas anotações iniciais sobre Gorman, obtidas apenas de registros públicos, me dizem que ele era professor de química da escola preparatória de Westmont. Era um pouco solitário, socialmente reservado e desajeitado. Tinha uma mente brilhante no que diz respeito à química, mas carecia de traquejo social. Foi um tipo correto por 8 anos na escola. O que o fez perder o controle? Mac estreitou os olhos. Há muito mais que preciso descobrir para responder a essa pergunta, se é que ela pode ser respondida. Teremos de precisar conversar com os alunos e os professores que o conhecerem, com os amigos e os familiares, os seus pais, especificamente para ver que tipo de vida doméstica ele teve ao crescer. Do que fiquei sabendo até agora, a vida de Gorman foi normal. Contudo, investigar o seu passado me ajudará a ver o que estava acontecendo com ele desde a infância até a fase adulta, culminando com a noite dos assassinatos. Infelizmente, falar com Gorman está fora de questão, pelo que eu ouvi. Ouvi a mesma coisa. Ele não sabe que dia da semana é e muito menos o que aconteceu naquela mata 1 ano atrás. Acho que se uma pessoa pula na frente do trem, é melhor que ela termine o trabalho. Tem algum contato em Grantville, o hospital psiquiátrico onde Gorman se encontra? Darei alguns telefonemas para ver se consigo obter mais detalhes sobre o estado dele. Lane tomou um gole de cerveja. Fale-me sobre os suicídios. Mac terminou a sua bebida e pediu outra. É aqui que uma história estranha fica ainda mais estranha. Na noite dos assassinatos, 2 rapazes foram mortos. Os demais alunos fugiram da casa e escaparam pela mata, mas não antes que muitos vissem o horror de um dos seus colegas de classe empalado no portão de ferro forjado. Então, tenho certeza de que foi bem traumático. 2 meses depois dos assassinatos, no momento em que a escola reiniciava as aulas no outono, uma das garotas voltou para a mata e pulou na frente do trem de carga que passa próximo à casa de hóspedes. Ela foi a primeira. 2 meses depois, aconteceu de novo. Outro suicídio? Sim. Mac confirmou. Da mesma maneira. Homem contra trem. Bem, garota contra trem, para ser mais específico. Foi outra aluna. E apenas algumas semanas atrás foi a vez de Theo Compton, como tenho certeza de que você soube se foi um dos 20 e poucos milhões de espectadores que assistiram ao vídeo. É bizarro. Temos de encontrar uma maneira de conversar com os alunos e tentar entender o que está atraindo tantos deles de volta para aquela casa. Conversar com seus pais e irmãos e com os professores. A escola tem sido bastante receptiva à minha investigação. Não sei dizer se há verdadeira transparência ou se estão tentando me satisfazer porque acham que é o caminho de menor resistência. De qualquer maneira, permitiram que eu visitasse a escola e entrevistasse a diretora, a doutora Gabriela Hanover. Theo Compton lhe disse algo sobre não ter sido Charles Gorman quem matou os seus colegas. Algum progresso nesse assunto? Não. Continuo trabalhando nisso. Mac meneou a cabeça. E ainda estou confuso a esse respeito. Theo decidiu acabar com a sua vida antes que eu tivesse a chance de falar com ele novamente. Parece que o jovem estava muito atormentado, qualquer que fosse o motivo pelo qual ele tivesse se calado. Eu gostaria de ouvir o áudio completo do seu encontro com ele, Mac. E também da noite em que você foi até a casa de hóspedes e o encontrou. Talvez eu possa captar algo que ele disse. Mac assentiu. O que saiu no podcast foi bastante editado porque demorou um pouco para fazê-lo falar. A conversa não editada está no meu laptop, em casa. Mas, para ouvir tudo de novo, precisarei de algo mais forte do que uma cerveja. Pegarei uma garrafa no caminho. Um whisky? Perfeito. Mac deixou o dinheiro ao lado das cervejas meio vazias. Capítulo 21.
Rory deixou a I-94, pegou a saída para Peppermill e atravessou a cidade enquanto a noite caía e os postes de iluminação se acendiam. Orientada pelo GPS, ela chegou ao Boulevard Champion. Ali, no concreto que formava um arco acima do portão de ferro forjado e unia 2 pilares de tijolos, estava gravado Escola Preparatória de Westmont. Para além do portão, um caminho arborizado levava ao campus da instituição, onde os prédios estavam sombreados pelo céu que escurecia. Para Rory, a grandiosidade do campus e da escola, os edifícios históricos e o portão fechado eram uma grande zombaria. Tudo tinha a intenção de demonstrar proteção e inviolabilidade. No interior daquela fortaleza, os jovens estariam protegidos dos perigos do mundo exterior. Os pais enviaram seus filhos ali acreditando naquele mito. Enviaram seus filhos ali para endireitá-los, ensiná-los a ter disciplina ou acreditando realmente que aquele instituto era o melhor lugar para preparar os seus filhos para os desafios do mundo. Que enganação! Se Rory não tivesse ficado sob o olhar vigilante de sua tia-avó, Greta, talvez tivesse acabado em um lugar semelhante. Rory pegou a nota autoadesiva que tirou da porta da geladeira e leu o endereço do chalé de Lane. Ela se afastou da escola preparatória de Westmont e se dirigiu para o lado norte da cidade. Precisou de 10 minutos para encontrar a fileira de chalés de aluguel. Eles ficavam afastados um do outro e se estendiam até o final de um longo caminho que fazia uma curva para um beco sem saída. As casinhas estavam espalhadas ao redor de um lago. Rory diminuiu a velocidade enquanto se deslocava de casa em casa, consultando a numeração. Ao encontrar o chalé de Lane, parou na entrada da garagem. Mas as janelas estavam escuras. Rory saiu do automóvel e percorreu com o olhar a pequena comunidade. Para a viagem desde Chicago, ela decidiu usar short jeans, camiseta regata e os seus novos coturnos Madden Girl. Ajeitou os óculos de plástico de aros grossos, examinando a fileira de chalés. Surpresas e demonstrações de afeto radicais não eram seu ponto forte. E diante da casa vazia de Lane, de repente ela desejou ter telefonado antes. Rory deixou o motor ligado e a porta do lado do motorista aberta ao se encaminhar até o chalé e bater na porta da frente. Sem obter resposta, ela tirou o celular do bolso e ligou para Lane. A surpresa não dera certo. Acabara a brincadeira. Ela dirigira durante 2 horas e estava pronta para uma cerveja. Quando a ligação caiu na caixa postal de Lane, Rory recolocou o celular no bolso de trás do short e ficou olhando para a vizinhança. Onde diabos você está? Olá, querido ouvinte. Se você está gostando do conteúdo e quer ajudar a manter este canal ativo, há algumas maneiras simples de contribuir. Contribuições via Pix. Sua doação ajuda a comprar novos livros e manter o projeto funcionando. Cada valor, o menor que seja, faz uma grande diferença. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like já é uma enorme ajuda. Compartilhar o canal e deixe o seu feedback também ajuda a alcançar mais pessoas e garantir que mais audiolivros sejam produzidos com muito carinho. Esse projeto exige bastante tempo e dedicação, e seu apoio é fundamental para que possamos seguir em frente. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada.